Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Eu sou a Joverline e o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre os processos de troca da membrana plasmática com o meio ambiente, tá certo? O meio em que ela vive, o certo, tá? Então, relembrando o que a gente viu nas nossas aulas anteriores, o que a gente viu, o que é a membrana plasmática? A membrana, pessoal, é o que delimita a célula, é o que protege, inclusive é o que faz o controle, certo, das trocas, né, de substâncias. Então, com isso, ela vai receber o nome de permeabilidade seletiva, permeável, né? O que entra, seletiva, seleciona, né, essas substâncias. É claro que vai acontecer de três maneiras. Então, como a gente viu na nossa aula passada, né? Pode ser através do transporte passivo, que quer dizer o quê? Sem gasto de energia, tá? Que pode ser difusão simples, difusão facilitada e osmose. Pessoal, é tranquilo, não é difícil, apesar dos nomes ser assim, né? Temos também o transporte ativo, ou seja, é com gasto de energia, é realizado através da bomba de sódio e potássio. É só realizada através dessa bomba, professora? Não, tem outros tipos, só que essa é o que mais cai no Enem, tá? E temos o transporte em blocos, que é a entrada e a saída de substâncias grandes demais para atravessar a membrana, que se divide em dois, podendo ser endocitose e exocitose, tá certo? Lembrando, qual a importância desses transportes acontecerem? Por quê? A membrana ela precisa da entrada e a saída dessas substâncias para mantê-la viva, esses nutrientes, esse oxigênio para entrar e ela manter aí o seu equilíbrio, tá certo? Então vamos lá para o nosso primeiro transporte. Vamos falar da difusão simples. Como vocês estão vendo aí na imagem, pessoal, ela é um transporte passivo, que quer dizer o quê? Não tem gasto de energia. Quando eu falar que não envolve gasto de energia, estou falando de ATP, adenosina trifosfato, tá certo? Então, na primeira imagem aí, pessoal, vocês estão vendo que não tem nada, ela está passando aí pelos fosfolipídios, né, pelas camadas aí. Acontece, pessoal, que ela não precisa de ajuda, né? Gases simples conseguem fazer essa passagem do mais concentrado para o menos concentrado. Como vocês estão vendo aí na imagem, onde tem muitas bolinhas, né, na difusão, quer dizer que está mais concentrado. E ela consegue entrar na célula por menos concentrado. Então, é graças a essas, né, que ela consegue fazer esse processo. Então, temos dois tipos. Por que ela consegue fazer? Primeiro, a membrana é permeável, então ela consegue fazer esse processo. Segundo, é a concentração, tá? Ela é a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Do lado, a gente tem a difusão, né, facilitada. Qual é a diferença entre esses dois? Ela vai ter uma proteína, pessoal, ajudando, né, facilitando a passagem dessas moléculas para dentro da célula. E essa proteína é chamada de permease, tá? Então, como o próprio nome diz, difusão facilitada, alguém está facilitando, pessoal, essa passagem dessas substâncias, essa diferença. E aqui, embaixo, do lado, a gente tem um exemplo de uma difusão simples. No caso aí, é um alvéolo pulmonar. Como assim, professora? O que a gente faz? A gente respira oxigênio e solta gás carbônico. Isso aí, a pergunta é, onde que tem mais oxigênio? No nosso pulmão ou nas nossas veias, nas nossas artérias? É no nosso pulmão. Então, é onde tem mais concentração de oxigênio. E ela precisa ir para as nossas veias. Então, é do mais concentrado para o menos concentrado. Então, isso nada mais do que é um exemplo clássico aí de difusão. Simples, tá certo? E é claro, a difusão, pessoal, ela é a favor do gradiente de concentração, tá? Aqui, pessoal, a gente tem o transporte passivo, osmose. Quando eu falar osmose, já lembra logo de água. Osmose tem muito a ver com a parte da água, tá? Transporte passivo, na qual o solvente, H2O, né, a água,
passa por uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico, sem gasto de energia. Para quem viu a nossa aula passada, hipotônico quer dizer o quê? Pouco concentrado. Hipertônico, muito concentrado, tá? Dissoluto. Então, o que acontece aqui nas células? A gente tem dois tipos de célula, animal e vegetal. Na primeira solução aqui, ó, tem uma solução hipotônica. Quer dizer o quê? Que essa solução está pouco concentrada. Coloquei uma célula lá, o que vai acontecer com essa célula, pessoal? A água vai entrar dentro dessa célula, tá? Para onde está mais concentrado. Então, o que acontece com essa célula? Essa célula chega a entrar muita água ao ponto até de ela estourar, de tanta água que entrou, tá? E temos uma solução isotônica. Isotônica é o quê? É um entra e sai, procura ali um equilíbrio, tá em equilíbrio, o isotônico, quer dizer que tá igual, tá? Ela tá ali normal, a célula não muda. Já uma solução hipertônica, o meio ali, pessoal, ele está o quê? Tá hiper, né? Tem muita concentração. Então, a água sai. Então, a célula, ela murcha. No caso da célula vegetal, tem uma solução hipotônica, a mesma situação, isotônica, hipertônica. Só que você prestou atenção nessa imagem e a célula vegetal ela não estoura? Por que ela não consegue? Por que ela não estoura? Primeiramente porque ela tem um componente muito importante, que é a parede celular. Ela é muito resistente e que impede aí que a célula vegetal ela estoure. Então, ela consegue aí resistir muito bem, tá? Exemplos, pessoal, no nosso dia a dia que acontece por osmose, até porque a osmose ele é uma das atividades vitais para a sobrevivência dos organismos. Quem aqui já temperou uma salada, vamos dizer, meia hora antes do almoço? Sabe que quando vai comer a salada, chega, ela tá murcha. Por que ela tá murcha? Porque você colocou sal, você temperou com vinagre, sal, né, azeite. Então, o que aconteceu? Tá ali o meio hipertônico, né? A salada tá hipotônica. O que está acontecendo? É do menor para fora, tá? Então, a salada tende a murchar por causa disso aí. Então, ela murcha através desse processo de osmose. Outra coisa também que acontece no nosso dia a dia. Quem aqui já jogou sal em lesma? O que acontece na lesma? Ah, professora, ela derrete. Na verdade, ela não está derretendo. Ela está ali tentando se manter em equilíbrio pelo processo de osmose. Por quê? Quando você coloca sal na lesma, que é um meio ali com muito soluto, a lesma ela solta muita água para tentar equilibrar aquilo ali. Só que no final das contas, ela acaba perdendo muita água e, consequentemente, ela acaba morrendo, secando e morrendo, tá? Então, é isso aí, são alguns exemplos de osmose. Outro exemplo é salgar a carne. A gente sabe que a carne, quando ela está, né, em temperatura ambiente, com a sua umidade, há uma grande proliferação de micro-organismos. Mas a partir do momento que você salga a carne, você armazena, você tem por mais tempo uma carne melhor, tá? Então, esses aí são exemplos de osmoses que acontecem ao nosso redor e até dentro da gente mesmo, tá certo? Como assim dentro da gente? Quando você come uma comida muito salgada, você, consequentemente, sente sede. Por quê? Porque o teu corpo está em grande quantidade de sal. Então, você começa a entrar em um processo de desidratação. Então, o seu corpo começa a pedir água, tá? Processo de osmose. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo, o gráfico mostra a relação entre a concentração de soluto e a velocidade do transporte, relacionando difusão simples e difusão facilitada. Lembra que eu falei? A difusão simples, né? Ela não precisa de ajuda, ela consegue ali realizar seus movimentos através pela camada bicamada fosfolipídica. Já a difusão facilitada, ela tem a ajuda da proteína, ok? Só que, por que ela tem a ajuda da proteína? Para o processo se tornar mais rápido. Porém, não é só porque ela é mais rápido que é desordenada, que é de qualquer jeito, que pode entrar uma quantidade imensa. Pelo contrário, chegou a um certo ponto, pessoal, como mostra no gráfico, o vermelhinho, a difusão facilitada, ela cresce, mas porém ela se torna constante. Como assim, professora? Começou a entrar uma molécula
né? Começou a entrar duas moléculas ao mesmo tempo dentro da permease. A partir do momento que quis entrar 3 moléculas, a permease não permitiu. Então, o que aconteceu? Né? Ficou constante, ficou entrando só 2 moléculas, mas vai entrar mais em dois. Então, isso é uma limitação. A difusão facilitada, ela tem isso, tá? A difusão simples, não. Apesar de ela ser lenta, ela vai entrando naturalmente, tá? Então, essa é a diferença entre essas duas difusões. Então, eu coloquei aqui um quadro para vocês, mostrando essas duas diferenças, tá? O que é cada uma delas. Primeiro, tem um transporte passivo, né? Que é substâncias através da membrana celular. A difusão facilitada é um transporte passivo também de substâncias através da membrana celular, mas só que é com auxílio das permeases. O movimento entre as duas é do maior concentração para o menor concentração. A velocidade entre as duas. Na divisão simples, tem uma menor velocidade, dependendo do nível de concentração. Na difusão facilitada, temos uma maior velocidade, dependendo da quantidade de permeases. E no caso aí, proteínas auxiliadores à difusão. Na simples, não temos, e na facilitada temos, pela aminoácidos e glicose, tá? Que é onde que passa aí pelas permeases, tá? Então, a diferença tá aí. No caso, aqui temos o transporte ativo, que quer dizer o quê? Que tem gasto de energia, tá? Tem gasto aí de ATP. Nesse caso aqui, pessoal, temos o potássio, que é um íon, e o sódio, tá? No caso aí, ó, ele tá entrando, saindo sódio e vai entrar potássio. Por quê? Porque a minha célula precisa de potássio, é essencial para ter altas concentrações de potássio, para realizar a síntese de proteína, para realizar algumas etapas da respiração. Então, ela precisa de potássio, mas para manter esse equilíbrio, ela tem que eliminar sódio. Por quê? Se ela não elimina esse sódio, né? Se ela não elimina esse sódio, a água tende a entrar. E se a água entra, ela vai romper essa célula, coisa que não é boa, tá? Mas o sódio ela precisa sair para manter aí a pressão osmótica, tá ok? E com isso, pessoal, a gente chega na parte do transporte em blocos. Endocitose, ela ainda se divide em dois, podendo ser fagocitose. Fagocitose seria o quê? Como vocês estão vendo aí na imagem, ela é uma célula, a membrana, ela está englobando uma partícula, né? Ela engloba a partícula, digere e depois elimina. Isso é uma fagocitose. Quem já viu as minhas aulas sobre o sistema imunológico, tem esses conceitos em lá. Então, aqui cabe também. Pinocitose é diferente. Pinocitose são partículas dissolvidas em água, tá? Uma é partículas grandes e a outra são dissolvidas em águas, mas a ideia é a mesma, englobar a partícula e fazer a digestão. E já exocitose já é a eliminação, né, excreção, coisas que a membrana não precisa mais, tá? Alguns livros vão dizer até que é a defecação celular, perdão, tá? Então, temos esse transporte em blocos. Então, aqui está um mapa mental para vocês, do que a gente viu, né? Então, a membrana plasmática, ela é voltada, né, com a parede celular, que fica presente na célula vegetal. Tem o glicocálice, que é presente na célula animal. A membrana plasmática é formada por proteína, pode ser tanto integrais e periféricas, né, pelos dois. O colesterol, que influencia na fluidez da membrana. Os fosfolipídios, que tem a cabeça, né, que é hidrofílica. Quem acompanha essa aula sabe que hidro é água, fílica é afinidade, né, ou seja, ela tem afinidade com a água. E a cauda é hidrofóbica. Hidroágua, né, fóbica, fobia, de medo. Então, ela repele a água, tá? No caso, aí, a função da membrana plasmática é proteção, revestimento, reconhecimento. E, é claro, a parte da transporte, né, que é realizada aí pela permeabilidade seletiva. Pode ser passivo, que é sem gasto de energia, que é realizada difusão simples, difusão facilitada e através do osmose.
E temos o transporte também ativo, que é com o gasto de energia, tá? E temos aí a quantidade, que é endocitose, que pode ser realizado por fagocitose ou pinocitose, e por último temos exocitose, que é o que a célula elimina para fora, tá? Então, isso é um resumo do que a gente viu. Com isso, a gente chega na questão. Isso é uma questão do Enem, pessoal. Olha só. Osmose, ele é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de 0,20 mol por litro de cloreto de sódio tem como consequência a alternativa A, a dissorção de íons de sódio sobre a superfície da célula. Alternativa B, difusão rápida de íons de sódio para o interior da célula. Alternativa C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Alternativa D, transferências de íons de sódio da célula para a solução. Alternativa E, transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Aqui, pessoal, aqui a gente tem que usar o conceito de osmose, né? E a resposta correta é a alternativa E, tá certo? A transferência aí de moléculas de água do interior da célula vai para a solução, tá? Próxima questão. Essa é uma questão de 2022, pessoal. As células da epiderme da folha, da transdescantia, tá? É uma espécie de uma folha, que é uma herbácea, popularmente conhecida como trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da trapoeraba roxa foi imerso em um ambiente hipotônico e logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em um microscópio óptico. Durante a observação desse corte, foi possível identificar o que, pessoal? Alternativa A, o acúmulo do solvente com fragmentação da organela. Alternativa B, o rompimento da membrana celular com liberação do citosol. Alternativa C, o aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Alternativa D, quebra da parede celular com extravasamento do pigmento. Alternativa E, o murchamento da célula com a expulsão do pigmento do vacúolo. E aí? A alternativa correta é a alternativa C, né, pessoal? É o aumento do vacúolo, tá? Com diluição do pigmento do seu interior, ok? Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá? Não esqueça de acessar as nossas plataformas para ficar por dentro de todas as nossas aulas e materiais, tá? A gente se vê até a próxima.